Saudações, camaradas, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e no vídeo de hoje a gente vai falar do uso básico dessa, que são as ferramentas principais do sobrevivencialista, as facas. Nós vamos saber quais são os principais tipos de empunhadura, os principais tipos de corte que você faz com essas facas e principalmente qual é a hora certa de deixar uma criança, um jovem, um adolescente poder portar e usar uma faca. Bora lá? A prova da faca é um conjunto de regras e habilidades necessárias para que uma pessoa possa usar esse, que é o principal instrumento do sobrevivencialista, com segurança. Você vai aplicar a prova da faca em diversos segmentos, para adultos e até e principalmente jovens e crianças. Esse teste é muito importante, principalmente para chefes escoteiros que têm que lidar com crianças, jovens e adolescentes que querem usar as facas nos acampamentos do seu canivete. E também para pais que querem saber qual é a hora certa de deixar o filho usar as ferramentas utilitárias durante acampamentos, durante a prática do sobrevivencialismo. Com isso, a gente vai poder criar uma série de regras básicas para eliminar o vício de uso da faca que muitos adultos desenvolvem e que literalmente podem ser muito perigosos, porque no sobrevivencialismo a nossa ideia é sobreviver e não se ferir. Regras básicas podem ajudar demais nisso. Naquele caso das pessoas que configuram a autoridade para os jovens, existem algumas regras básicas que você precisa entender antes de deixar um jovem utilizar uma faca. Primeira regra que você tem que avaliar é a maturidade do jovem. Você tem que saber se ele não vai pegar essa faca aqui e achar que é um sabre de luz, achar que é um brinquedo ou coisa do tipo. Ele tem que ter maturidade o suficiente para entender que isso daqui é uma ferramenta extremamente útil, mas também extremamente perigosa. No caso de um chefe escoteiro que tem diversos jovens embaixo de sua asa, um instrutor de sobrevivência ou até uma outra pessoa que tem a obrigação de cuidar de uma criança, é necessário sempre a autorização dos pais para que o menor possa usar a faca. Outro quesito que é muito conhecido e que é cientificamente comprovado é a habilidade manual das crianças. Crianças muito pequenas não têm a habilidade na mão ainda para poder fazer os cortes necessários do jeito certo e que é seguro para elas. E essa habilidade manual é perceptível a olho nu, então cabe a cada um de vocês avaliar se a criança tem a habilidade básica para manusear uma faca, que geralmente é muito pesada e que corta muito, ou não. Muitas vezes adultos e facas também podem representar um grande problema. Isso é por conta do vício de uso. Todo mundo, grande parte de nós, não aprendeu a usar uma faca de maneira técnica. A gente aprendeu literalmente na prática com os nossos pais, nossos avós, com as pessoas que cuidam da gente. Primeiro comendo, usando na cozinha e depois para cozinhar e fazer outras atividades. Aí nós chegamos nesse universo sobrevivencialista onde as facas ficaram maiores, mais perigosas, mais pesadas, e o que acontece é que muita gente acaba sofrendo um monte de acidente, um monte de corte usando essas facas especiais. A grande maioria das pessoas não percebeu ainda que facas especiais requerem habilidades especiais. Seja uma criança, jovem, adolescente, adulto ou idoso que queira entrar no seu grupo de sobrevivência e você quer que essas pessoas não se machuquem durante suas atividades, é muito interessante que você aplique os conceitos da prova da faca para saber se essa pessoa sabe ou não usar essas facas com segurança. E o primeiro teste, independente de quem seja o usuário, é conhecer as partes básicas de uma faca. Então vamos falar um pouquinho das partes básicas de uma faca. Essa aqui é a lâmina, é a parte de aço da faca. Aqui é empunhadura ou cabo. No cabo, você vai ter o fundo dele, que é representado por essa parte laranja, como pomo ou quebra-crânio, skull crush, como é chamado, mas tecnicamente ainda é pomo, ok? Essa parte de baixo aqui é chamada de grip, que é exatamente o lugar onde você vai segurar a faca. E aqui em cima, essa outra parte laranja, é a guarda. Na lâmina você vai ter o forte da faca, que é essa parte de baixo colada no cabo, e você vai ter aqui a ponta,
Embaixo, a parte onde corta, é o fio. E a parte de cima é o dorso. Um outro quesito que deve ser avaliado por todos os sobrevivencialistas na hora que vai escolher e utilizar uma faca é a bainha. Sim, faz parte da faca. E toda a bainha tem que ser absolutamente segura. Um dos testes que você faz para saber se essa bainha é segura ou não é imaginar que você está caindo por cima dela com a faca dentro. É isso mesmo, imagine-se caindo por cima da faca, porque ela vai estar na sua cintura num terreno acidentado, e imaginando o que pode acontecer com isso. Se você achar por um minuto que a bainha não é forte o suficiente, que ela pode se romper, essa faca e esse usuário está literalmente vetado na prova da faca. Hoje em dia você vai encontrar diversas profissões que usam a faca de maneiras diferentes. É o caso, por exemplo, dos cozinheiros e até dos açougueiros, por exemplo, que tem que fazer desossa de animais e tudo mais. O sobrevivencialista, ele está num ambiente totalmente diferente e ele vai precisar também ter um uso especial das suas facas. Para isso, existem algumas pegadas ou formas de segurar a faca que já são muito clássicas. Embora algumas delas tenham nomes internacionais, eu vou abrasileirar para a coisa ficar mais fácil pra gente, ok? Essa daqui, ó, é a pegada comum, onde a faca entra perfeitamente na mão do usuário. Uma outra pegada muito utilizada é o padrão reverso, onde a lâmina fica virada para o usuário, dessa forma aqui. Partindo da empunhadura comum, você tem o reverso forte, que consiste basicamente em virar a faca de lado com o corte na direção da mão. Você vai pegar a faca por aqui e colocar o seu dedo em cima. Um outro fato muito comum é o usuário ter que entregar a faca para alguém, e existe regra para isso. Nesse caso, você vai pegar a faca pelo dorso, na lâmina, na parte de baixo, de forma que você não vá se machucar se a pessoa puxar, e vai entregar diretamente pelo cabo para a pessoa. Vamos agora dar uma olhada no que são as técnicas básicas de corte com uma faca. Primeiro, a faca sempre corta para fora do corpo da pessoa, nunca para dentro do corpo da pessoa. Esse é o movimento que todo usuário de faca tem que aprender a fazer. Ela sempre deve cortar para fora, tá? Quando você corta para dentro, mesmo achando que você tem algum controle com a faca, você corre o sério risco de sofrer um acidente. Às vezes, você vai ter aqui na madeira ou no material que você está cortando um calombo, uma mudança de resistência do material que você está cortando, e na hora que você puxa a faca, ela vai acabar tendo uma pressão diferente na mão, enganando o sentido do seu braço, e isso acaba voltando em cima de você e provocando um acidente. Na prova da faca, o usuário deve cortar sempre para o lado de fora. A grande maioria desses cortes é feita com a empunhadura comum da faca. A empunhadura reversa, embora não pareça, ela é muito utilizada no nosso meio de sobrevivência. Um dos exemplos disso é o uso com pederneiras, tá? Onde você vai ter o uso da faca invertida. Nesse caso aqui, todo o uso dessa faca é absurdamente controlado e com firmeza. Um exemplo disso é aquele clássico "corta pra mim". Corta pra mim. Nesse caso aqui, quando uma pessoa pede para você cortar para ela, o movimento reverso da faca é para baixo, tá? Você vai fazer esse movimento aqui para poder cortar, e não puxando para você. É um movimento firme e muito controlado. Qualquer aspirante a uso de faca tem que aprender a importância do uso do cepo ou da tábua para aparar cortes da faca. Um exemplo disso é quando você quer fazer uma estaca, por exemplo, e você sabe que a madeira é dura e que a faca vai escapar dela. Essa faca, ela tem que bater num lugar
onde não vá estragar o fio dela. Muita gente vai acabar usando pedra ou materiais muito duros, ou até na pia da cozinha de casa, e vai acabar estragando o fio da faca exatamente nesse retorno. Todo usuário de faca de sobrevivência tem que saber discernir qual é o momento de fazer o corte aéreo sem uma base ou o corte usando a base para dar apoio, ok? Agora a gente vai dar uma olhada no que é o corte de base ou corte fixo. Cada autor vai traduzir isso de uma forma diferente. Consiste geralmente na pegada forte da faca. Você tem aqui a pegada comum, tá? Você vai virar a faca no sentido da sua mão, dessa forma aqui, e colocar o seu dedo em cima. Dessa forma, você vai colocar a mão aqui no peito, onde a faca vai ficar fixa, e você vai poder trazer a madeira ou o objeto que você quer entalhar perto do seu corpo. E assim, você tem uma pegada muito mais forte da lâmina para fazer entalhes, para fazer cortes mais precisos. Esse tipo de empunhadura é especialmente usada em técnicas de bushcraft, ok? Nota, nesse caso é a madeira que vem para cima da faca e não a faca que vai em cima da madeira. Dessa forma, o usuário consegue fazer entalhes mais precisos, com mais seguranças e com menos risco de acidentes. Um outro corte muito comum usado em sobrevivência e bushcraft no escotismo é o corte usando a ponta da faca. Geralmente nesse corte, uma diversidade de acidentes podem acontecer e a regra continua exatamente a mesma. Usar a ponta da faca com o fio voltado para fora, sempre fazendo cortes externos, fora do seu corpo. Um dos grandes testes que você pode fazer para saber se uma pessoa está sabendo usar a faca do jeito certo, com segurança, é algo que requer um pouquinho de habilidade da parte do usuário. É um teste absurdamente muito simples. Uma asa de frango. Uma asa de frango representa muito bem diversos tipos de caça que você pode ter que manipular. E para fazer isso, você provavelmente vai usar a ponta da sua faca e uma tábua ou uma base fixa. Então é muito interessante aplicar essa prova final ao usuário para ver se ele vai, de fato, saber usar a faca com segurança para fazer um trabalho tão delicado quanto desossar uma asinha de frango. Existe um outro quesito que todo usuário de faca tem que saber, que é a manutenção e afiação básica do seu equipamento. Para que um usuário possa utilizar e portar essa faca, ele tem que demonstrar para a pessoa que está avaliando, pai, mãe, chefe escoteiro, que ele sabe fazer a manutenção tanto da bainha quanto da sua faca, a lubrificação e o acondicionamento correto do equipamento. Essas técnicas básicas que eu mostrei para vocês de empunhadura, corte, de segurança com faca, pode se tornar um protocolo, por exemplo, para avaliar crianças num grupo escoteiro, para saber se elas têm habilidade de usar e maturidade de usar uma faca ou não. Em casa, serve da mesma forma. Os pais podem usar a prova da faca para saber se seus filhos já têm condições de portar e usar facas especiais e melhoradas nas atividades ao ar livre nos treinamentos. Nos grupos de bushcraft, grupos de sobrevivencialismo, pode-se criar uma regra, um protocolo para saber se os usuários não vão se matar no meio do mato usando a faca de forma errada, porque com a idade, com o tempo, nós aprendemos a usar essa faca e nós criamos vícios de uso, justamente por não haver regra nenhuma que norteie isso daí. Então, cabe a cada grupo, cada pessoa avaliar isso e ver se vale a pena ou não instituir essas regras de uso para saber se uma pessoa está habilitada ou não a usar facas especiais, facas de acampamento. Eu espero que você participe desse vídeo dando a sua opinião aqui embaixo. Se você acha que tem que ter mais algum protocolo, mais alguma forma de corte, coloca aí dentro também. Se vocês avaliarem legal esse vídeo, nós podemos continuar com essa série mostrando outros tipos de ferramenta. Formas básicas de uso do facão, formas básicas de uso do machado, as principais ferramentas do grupo sobrevivencialista e criar ali algumas normas de segurança
para que a gente não sofra acidente quando mais precisa estar apto a trabalhar pela nossa sobrevivência. Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente. Gostou? Dá like, não é inscrito? Se inscreve aí, a gente se vê no próximo. Até mais. Que é concorrente de Santana, que é concorrente do outro instrutor que está querendo ensinar alguma coisa para nós. Sabe por quê? Porque nós temos nos Estados Unidos, tem uma graça, tem menino, garota, o escoteiro, todos eles. Mas quando eu sei que é a hora de estar ensinando uma coisa, então, parabéns. Ou da pessoa amiga, qual a situação? Para isso nós tivemos um negócio chamado prova da fala. Pode muito bem ser o manual sobrevivencialista da FARC. Só que, como eu disse, falar isso sem uma grande proteção. Consiste em estudar, em primeiro momento, a maturidade de quem vai pegar esse documento. Se pegar na mão a primeira vez e fingir que é um sábio piloso, já era. Não dá. Melhor você não ter uma fala. Mas quem é você para dizer que a pessoa se pode ter a fala? Você é uma pessoa livre como qualquer outro. Você pode escolher se você anda com ele, se você anda com ele, ou se você deixa seus filhos. No caso do pai e filho é mais fácil, né? Porque a gente fala, não, acabou. No caso do adulto, eles falam, você quer estar brincando com faca, fazendo uma lavarinha com faca, um negócio desse que tem pelo abraço, ou eu coloco mais curativo no meu kit de emergência, ou eu paro esses caras assim, o caminho dele para quando de fato essa coisa séria. Assim, o caminho dele para quando de fato essa coisa séria é a arma. E essa ferramenta principal de sobrevivência de quase todo mundo. Se 10 instrutores que você for perguntar qual o único item que você gostaria de levar nas coisas, você vai ter uma ferramenta de corte de aço. Sem, porque sim, é uma baita ferramenta. Tá? O que a criança não vai usar? Bom, vai. A primeira prova, maturidade. Tem maturidade? Entendeu que isso aqui é uma ferramenta digital? E tem muita gente aí que compra faca de e quando pega o próximo esse manual, os pontos dele. Não é pouco, não. Acredite. Eu tenho bastante seguidores, recebo coisa o tempo todo. Não é pouca gente que não percebe, percepção, se machuca com o negócio desse aqui. Porque se eu coloco de costa para você, eu falo assim, segure a